Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula. Hoje de microeconomia, micro 2. Hoje a aula é sobre concorrência perfeita. Na verdade, a gente está iniciando então o tema concorrência perfeita, que é análise já é na verdade estudos dos mercados. Né? Esse vai ser o nosso primeiro mercado e isso tem uma lógica didática, digamos assim. Concorrência perfeita, ele de certa forma é simples, né? É o mais simples, talvez, do mercado, mas também o mais abrangente. E isso é bom, eu vou explicar agora para vocês. Por ser simples, então, obviamente, você começa pelos modelos mais simples para depois colocar os modelos que vão agregando mais informação, digamos assim. Né? Então, é muito bom, assim, quase todos os livros, se não todos, até não conheço nenhum que não comece em concorrência perfeita, exatamente por conta disso. E, e ele é simples e tal, mas, claro, né, tem que se atentar aos detalhes. E, além disso, ele é abrangente, né, como eu falei para vocês. E o que significa isso? Que praticamente tudo que a gente precisa ver sobre modelos de mercado vai estar, em certa forma, contido em concorrência perfeita. Os demais modelos de mercado, a gente vai relaxar algumas hipóteses e coisa e tal, e aí os mercados vão se restringir um pouquinho mais, e aí vai ter outros modelos de concorrência imperfeita, como se diz também, e a gente vai analisar todos eles, inclusive um monopólio. Bom, então para iniciar assim a ideia de concorrência perfeita já mostra o caráter teórico, né, dessa análise, porque será que existe a concorrência perfeita? Assim, na verdade? Existe uma aproximação, né? Tem alguns mercados, principalmente agrícola, a gente vai ver, que dá alguma aproximação de um mercado altamente concorrencial. E por que isso acontece? Porque tem certas características, né, certas hipóteses que devem ser consideradas para se dizer que existe uma concorrência perfeita. Então, se você não quiser chamar de concorrência perfeita, você pode dizer também que é um modelo de alta concorrência, um modelo de mercados concorrentes, né? Ou seja, essa ideia de concorrência perfeita, né? A ideia de perfeita já mostra a pureza teórica e não prática, né? Do modelo. Isso não é verdade, né? Ele representa muito bem vários mercados que têm, né? Digamos assim, uma concorrência grande, e aí a gente vai ver que essas hipóteses que a gente vai considerar aqui vão estar presentes de uma forma ou outra, num grau ou outro, né, digamos assim. E que hipóteses são essas? Né? Então vamos lá. Pessoal, estou gravando esse slide aqui pela segunda vez. Eu cliquei em alguma coisa que acabei. Estava quase terminando o slide e acabou que eu tenho que gravar de novo. Então vamos lá. Então, primeira hipótese é que existem muitos compradores e vendedores. Significa um menor poder de mercado e interdependência de decisões entre firmas e consumidores. O que é isso? Né? Existe, então, um número muito grande de firmas e elas não conseguem definir preço e quantidade, não conseguem definir os rumos do mercado porque são pequenas perto do grande número de produtores ali. Da mesma forma, um consumidor individual no mercado ele não consegue definir o preço do produto como ele quiser. Ele não tem poder de mercado. Entre milhões de consumidores, ele é só mais um. Então, essa é a hipótese por trás de concorrência perfeita. Um mercado muito grande, com muitos consumidores e produtores, em que o conjunto deles, né, é que acabam definindo preços, quantidade e tudo mais nesse mercado, mas individualmente nenhum tem força, ou seja, nenhum tem poder de mercado para conseguir definir o preço, a quantidade e os rumos do mercado em si, né? Então, pessoal, essa é a ideia básica. Porque se a empresa tivesse algum poder de mercado, ela não seria de concorrência perfeita, ela seria o oligopólio, monopólio, outros mercados que a gente vai ver, mas não de concorrência. E a falta de poder de mercado dos agentes é que
é o que está por trás de um ambiente altamente concorrencial, em que todos estão, de certa forma, em nível igual ali, e a decisão em conjunto de todos é que acaba movendo, digamos assim, essas variáveis. Por exemplo, o preço, e esse aqui é o nosso segundo ponto, né? As firmas e consumidores são tomadoras de preço, não conseguem definir individualmente o nível de preço. É claro, como eu falei para vocês, e vai ficar mais claro assim nos próximos slides, por que a firma não consegue, né, definir o próprio preço. Na verdade, ela até pode definir o próprio preço, mas a gente vai ver que tomar o preço de mercado é a melhor decisão que ela pode ter, né? Ela pode sim lá definir seu próprio preço, mas o problema é que será que ela consegue vender a um preço muito alto? Ou será que vale a pena um preço mais baixo que o preço de mercado? A gente vai responder essas questões, mas eu já posso adiantar para vocês que a ideia é que a melhor ação da firma é tomar o preço de mercado. A gente vai ver por quê, mas a priori, pense assim, as firmas e consumidores simplesmente aceitam o preço de mercado e aí colocam seu produto lá para vender ou vai lá e consome o produto daquele mercado. Ela não bota um preço diferente nem tenta modificar o preço. Os produtos homogêneos. Nesse caso aqui, pessoal, as firmas elas estão num ambiente em que o produto que uma produz é exatamente igual ao produto que as outras produzem, né? O produto, então, ele tem uma característica de que é o mesmo para todas as firmas. E aí um exemplo muito bom seria os bens agrícolas, ou até mesmo os minérios, como minério de ferro. Na verdade, as commodities em si é um bom exemplo, porque é basicamente o mesmo produto, o minério de ferro, a soja, e mesmo, claro que cada país tem sua produtividade diferente, mas o produto, no final das contas, ele é muito semelhante, a ponto de a gente dizer que o produto é homogêneo, né? E nesse caso, aí as firmas não vão ter poder de modificar o preço mesmo, porque se você tem um produto diferenciado, com uma qualidade melhor, com um padrão, com algo que define como diferenciado, aí você pode ter algum poder de mercado por conta disso. E a falta dessa diferenciação, ou seja, a homogeneização, os produtos serem padronizados, iguais em suas características, leva então a concorrência ao nível mais alto possível, né? Ou seja, o mesmo produto que os demais estão produzindo é o que você está produzindo, então por isso mesmo você aceita o preço de mercado, não tem por que você definir um preço diferente dado que os outros estão produzindo o mesmo que você. Legal? Bacana. Essa é uma hipótese forte e necessária que os produtos são homogêneos. Outra coisa, pessoal, é que a tecnologia é livre para todos, no sentido seguinte, a livre disponibilidade de tecnologia significa que não é que qualquer empresa, a empresa que está disposta a pagar por essa tecnologia, ela consegue obter ela. Então, é uma questão de investimento, ter, por exemplo, no mercado de soja, comprar tratores, colheitadeiras, as melhores possíveis, ele vai poder fazer isso, desde que pague por ela, né, no caso, ou até mesmo a semente geneticamente modificada para ter uma produtividade maior e ser mais resistente a pragas, aquela coisa toda. Se ele está disposto a pagar, ele tem acesso a essa tecnologia, digamos assim, né? E vai estar no mercado da soja. Então, ou seja, a tecnologia está livre para quem quiser utilizar, não há nenhuma restrição. Se houvesse uma restrição, uma barreira, digamos assim, à tecnologia, quem a detém acaba sendo então um monopólio, oligopólio, ou seja, tem um poder de mercado que as demais não têm. Legal? Bacana? Claro que algumas dessas hipóteses a gente vai, ao longo do tempo aqui, quebrar para ver o que acontece, para vocês entenderem melhor esse fato. Porque aqui a gente está falando de tecnologia, a gente está falando da questão da produção, né? Então a tecnologia no sentido da produção é a que torna mais produtivo um processo. E se torna mais produtivo, a gente já sabe também que significa que reduz custos, né? E a gente já sabe, eu digo que a gente já viu teoria da produção, para quem já viu teoria da produção, então está tudo interligado.
Se existisse a impossibilidade de todo mundo ter, alguns teriam maior produtividade que outros, né? E já não é uma concorrência perfeita, digamos assim, né? A ideia é que todos que quiserem vão ter acesso à tecnologia, aos recursos, digamos assim, que as demais também têm. Aí a gente está falando de mercado concorrencial, ou um mercado de concorrência perfeita. Legal? É a mesma coisa. 5. Perfeita informação. O que significa isso? Isso tanto para as empresas quanto para os indivíduos. Todos têm acesso à informação sobre o preço dos produtos em qualquer localidade. A ideia é que o consumidor ele sabe quanto é que está custando o produto aqui na esquina, do outro lado da cidade. Ele sabe mais, ele tem acesso à informação sobre os preços. Então, assim, se ele tem acesso à informação sobre os preços, a gente vai lá em teoria do consumidor, ele vai tentar maximizar sempre. Então, se tem duas lojas com o mesmo produto, com um produto homogêneo, em que os preços são os mesmos, ele é indiferente entre comprar da loja A da loja B. Agora, se um é mais caro e outro é mais barato, aí, a não ser que ele rasgue dinheiro, né? Seja louco, ele vai comprar da mais caro. Provavelmente ninguém faz isso. A não ser que tenha alguma outra motivação que a gente não saiba, mas dentro da motivação das questões econômicas, ele não tem por que fazer isso. E aí, a ideia é exatamente isso, ele tem perfeita informação dos preços, mesmo que, e aí a gente deve considerar isso, que ele, por exemplo, sabe que lá no centro da cidade custe mais barato do que aqui na esquina, perto da sua casa. Ele pode avaliar o tempo que ele vai perder até lá, ele vai avaliar o custo que ele vai levar também para se locomover até lá. E avaliando isso, ele considera, talvez, que aqui o montante, o preço é o montante que tu paga pelo produto. E aí estão os custos vinculados a ele. Não só pode se dizer que tem o preço nominal e o preço real, né? Aqui, nesse sentido. Mas ele pode considerar isso e aí, por ter perfeita informação, ele vai tomar, então, a melhor, vamos supor, né, decisão no sentido de maximizar ou a sua utilidade, no caso do consumidor, ou até minimizar custos, no caso da empresa. Então, a empresa também tem perfeita informação de saber o preço dos demais e também o fato de, quando ele vai usar a produção, ele sabe o custo dos demais, que tecnologia os outros estão utilizando, por que ele não utiliza essa tecnologia também. Então, ele tem perfeita informação nesse sentido. Se tivesse uma assimetria de informação, talvez algumas empresas tivessem vantagem competitiva por conta disso. Olha, eu tenho melhor informação de quais são os insumos mais baratos, tecnologia mais produtiva, e eu posso usar isso a meu favor, em detrimento dos que não têm essa informação. Aí eu tenho uma vantagem competitiva, vou ter um preço melhor, e aí deixa de ser um mercado concorrencial. Então, no mercado concorrencial, por hipótese, depois a gente pode até quebrar essa hipótese, mas a hipótese inicial é que existe perfeita informação dos agentes econômicos. Eles sabem onde tudo está e tudo é tomado dentro dessa informação que ele tem. Vamos supor isso, né? Legal? E 6, livre entrada e saída de empresas. Isso aí é claro, né? Se o mercado é concorrencial, não existe barreiras para que outras empresas venham entrar e produzir nesse mercado, e competir nesse mercado. E muito menos para que se saia desse mercado. Toda empresa é livre para entrar e para sair. De forma que isso vai ser fundamental para a gente até entender a dinâmica do mercado concorrencial ao longo do tempo, no longo prazo. Porque a gente sabe que vai entrar empresas que vão ser estimuladas pelo rendimento daquele setor, vão sair empresas que vão estar ou com um rendimento muito baixo naquele setor, ou atraídas para outro setor que pode estar um rendimento melhor. Então, livre entrada e saída de empresas é fundamental para a gente entender a dinâmica, digamos assim, de longo prazo do mercado de concorrência perfeita. Se tivesse, novamente, barreiras nas entradas, então quem está lá dentro tem uma reserva de mercado e, obviamente, ou é um monopólio, um oligopólio, não é, na verdade, uma concorrência perfeita. Concorrência perfeita, uma hipótese fundamental, é a livre entrada e saída de empresas. Então, se o cara tem sei lá, 50 hectares e decidir, bom, vou produzir soja, deu
Estou afim, eu acho que vale a pena, analisei os custos. Não é muito, mas é o que eu acho que dá para fazer. O meu terreno é bom. Produzir soja, vou comprar o que é necessário para isso. Eu não tenho nada que me impeça de entrar nesse mercado. Pode dar errado, pode ser que eu não consiga o preço, pagar os custos. Pode ser que dê muito certo e eu continue com isso e até me consolide nesse mercado. Então, na verdade, a linha de entrada e saída de empresa, na maioria dos setores tem isso. A gente vai ver que não, que alguns setores não vão ter isso. Muitos setores têm isso, livre entrada, a maioria, como foi para vocês, mas muitos vão ter, não vão ter essa livre entrada e saída por questões diversas. Lá em monopólio, oligopólio, a gente pode até comentar isso, às vezes a escala de produção é muito grande, tecnologia não está disponível, que já é o outro ponto, né? E até recursos não estão disponíveis, a ponto de que não é possível que tenha livre entrada e saída de empresas. Bacana, mais ou menos bacana, mas se você pensar assim, até setor de serviço, por exemplo, cabeleireiro, montar um salão de beleza, não tem muitas dificuldades. Você precisa, claro, algumas coisas, conseguir um local, conseguir alguns profissionais, produtos, mas não tem grande dificuldade no sentido de você encontrar isso. Né? Você mesmo pode trabalhar com isso. Eu estou pensando em algo bem simples assim, só para você ver que isso não é só grandes empresas, mas um negócio próprio. Pode estar inserido nesse tipo de mercado. Então, aí você vê que você vai lá ver, quanto é que é o corte aqui, quanto é que é o corte no outro lugar. Tem pouca variação de preço. Alguma tem, porque aí dá para ter alguma diferenciação de produto. Tem lugares que você sabe que tem uma qualidade melhor, outros nem tanto. Um lugar tem uma localização melhor, mais próximo ao centro, ou bairro onde você mora. Outro é mais distante, mas o preço é atrativo. Aí eu não sei também, né? Eu costumo ir num barbeiro, mas estou só fazendo hipóteses sobre isso. Imagino que seja assim. Ok, pessoal? Então, essas são as questões, são pontos básicos que fazem já, a priori, sem a gente nem ter visto gráfico, nada, entender o funcionamento de um mercado de concorrência perfeita, um mercado concorrencial. Todas essas hipóteses, a priori, tem que estar presente para que a gente possa dizer esse mercado, sim, é de concorrência perfeita, esse mercado é altamente concorrencial, tá? Os produtos são homogêneos, tem muitas firmas, tem tecnologia disponível a todos, não tem nenhum problema de entrada e saída, e as pessoas têm informação perfeita sobre preços, onde encontrar e tudo mais, a ponto de tomar a decisão. Ok? Bom, então vamos ao nosso próximo ponto, no próximo slide. Demanda de mercado de uma firma individual. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a análise gráfica, mas vai fazer diferente, assim, vamos botar o gráfico da firma individual e vamos botar o gráfico do setor como um todo, o setor daquele produto ou serviço como um todo. Ou seja, aqui é o setor, que é aquilo que você já conhece, uma oferta crescente, uma demanda decrescente, o equilíbrio de mercado, por isso você já viu, introdução à economia, em micro 1, já conhecemos o mercado. É um mercado qualquer de um produto ou serviço, de um bem ou serviço. E aí está tudo bem, com concorrencial, nessa oferta está milhares de produtores, nessa demanda estão milhares de indivíduos, ou até empresas que possam demandar esse produto. E por outro lado, o que a gente vai fazer aqui é colocar outro gráfico, que é da firma individual. É como se a gente pegasse uma firma nesse mercado e vamos abrir a oferta dela e a demanda dela, né, que é o mercado só dela. Né? E seria assim, ó. Não tem oferta e tem uma demanda deitada. Sim, a priori sim, a gente vai definir esses outros valores, mas a priori vamos começar assim, definindo dessa forma, só com a demanda. E olha só, quando é o setor eu boto um D maiúsculo na demanda, quando é uma firma individual um D minúsculo, como tá aí, né? Você tá vendo aqui, deixa eu ver se eu... Tá aqui a demanda, né, da firma, apresentada por um D minúsculo, ok? Bom, e por que ela é deitada? Assim, bom, ela é deitada, pessoal, porque ela é perfeitamente elástica. Lembram disso? Lá de micro 1, uma demanda perfeita elástica, ela é totalmente horizontal, né?
O que significa o quê? Que variações na quantidade, pessoal, não estão influenciando o preço. Podemos pensar por esse ângulo, né? E algumas variações mínimas do preço influenciam absurdamente a quantidade, vai para o infinito. Bom, mas como assim, né? Bom, vamos analisar da seguinte forma. Vamos supor, olha só, o setor está definindo esse preço P de mercado. E a firma individual também, a demanda dela está bem no preço P de mercado, está definido o setor, no mesmo nível. Mas vamos supor, pessoal, que a firma então coloque no mercado 100 sacas de... o que a gente falou mesmo? De soja, né? Colocou 100 toneladas, pense da forma que quiser. 100 unidades de um determinado produto, 100 mil unidades de um determinado produto. Ok, o preço é o mesmo, ela aceitou o preço de mercado e coloca lá. Agora imagina que ela dobre isso e coloque 200 mil. Ok, também. Ou seja, o preço está dado pelo mercado, ela aceitou esse preço e botou lá 200 unidades. Mas e aí? Bom, olha só, pessoal. Ela pode, talvez, pensar em aumentar o preço para P0. Por que não? Como eu falei para vocês, o produto é dela e ela pode fazer isso. Ela pode definir um preço diferente do mercado se quiser. Mas se ela definir um preço P0, pessoal, o que vai acontecer? Já dá para imaginar. Aí de 100 ou 200, pessoal, a quantidade, olhem bem, vai cair para zero. Porque veja bem, como é um produto homogêneo e tem um número muito grande de empresas ofertando o mesmo produto, se você botar um produto acima do mercado, o que impede, dado que a informação perfeita, todos os consumidores sabem que os demais são mais baratos, eles vão migrar para os demais produtores. Veja que está tudo interligado, né? Todos os fatos. Eles vão migrar para os demais produtores que vendem mais barato. Então, se você está querendo vender a 15 e que todo mundo está vendendo a 10, provavelmente você não vai vender nada, vai ficar com estoque cheio. Então você vendia 100, vendia 200 ao preço P, você cai para zero se botar um preço maior, esse preço P0. Legal? Esta é a ideia, então não vale a pena botar um preço maior. E se essa empresa resolver botar P1, o que vocês acham? P1 é um preço menor que o mercado. Se botar um preço menor que o mercado, o pessoal vai comprar ou vai cair para zero? Vai comprar, com certeza. Quem não vai comprar, está mais barato. P1 é menor que P0, que P, que é o preço de mercado. Então, pessoal, ele consegue vender. Mas olha só, vamos botar essa receita aí, que é P vezes Q, vamos lembrar da receita. E vamos considerar P1, então, que ele pode vender tanto 100 unidades quanto 200 unidades, ele vai vender. Vai. Inclusive, todo mundo vai correr comprar dele, já que tem um preço menor que no mercado sendo vendido, né? Só que olha só, se ele pegar a receita P1 vezes Q, nós temos isso. Ó. Como sempre a receita total, no caso do preço de mercado, vai ser maior do que a receita total em P1, ele vai ter uma perda de receita. Olha só, a quantidade, independente se é 100, independente se é 200, a quantidade sendo a mesma, tanto faz, que sendo qualquer valor, o P de mercado é maior que o P1. Necessariamente a receita RT1, como vocês podem ver, vai ser sempre menor. Você está vendendo, como eu falei para vocês, se o preço de mercado daquele bem hipotético seja 10, você vender a 8, ótimo, todo mundo vai comprar tudo de você. Mas você vai perder R$2 em todas as unidades, sendo que você poderia vender a 10. Você poderia vender a 10, nada lhe impede. A ideia é que a demanda é perfeitamente elástica, ela é deitada. Por que isso, pessoal? Porque você pode vender 10, você pode vender 100, você pode vender 200, você pode vender 1000 nesse mercado. Olha só, a produção do mercado, se você olhar aqui, ó, vou botar, tá em milhões de sacas, está em inglês aqui, né? Mas está em milhões de sacas. E você está vendendo 100 sacas, 200 sacas, onde o mercado está em 100 milhões de sacas, você é pulverizado perto desse mercado. Então a quantidade de vocês, a quantidade que você colocar lá vai ser
sumir ali. Então, pessoal, o mercado tão grande quanto o mercado mundial, por exemplo, esse bem, não é nada com o seu mercado local. Com seus 50 hectares ali, não é nada. Então, se você botar lá o preço de mercado, que é o 10, vamos supor 10, eu estou usando um número, vai vender tudo. Se você botar menos que 10, botar 8, 5, vai vender tudo igual. Só que cada preço menor que você bota, menor vai ser a sua receita para venda, sendo que a melhor receita possível seria 10, que é o preço de mercado. Então, pessoal, não vale a pena vender um preço mais abaixo do mercado, você tem perda de receita. Se você vender acima do mercado, se botar o preço acima do mercado, você não vende nada. Se você botar abaixo do mercado, você perde receita. O que você vai fazer? Vai aceitar o preço de mercado. É isso que a gente está provando aqui. Legal? O produtor não escolhe, então, P1 abaixo. Veja bem, P0 vai para 0, não vende nada, e P1 ele perde receita. Está aqui, ó, receita menor. Então, vale a pena manter o preço de mercado. Bacana? Então, essa é a ideia desse slide. Por isso que no caso de concorrência perfeita, os produtores e consumidores são tomadores de preço. Vale muito mais a pena aceitar o preço de mercado do que tentar botar um preço diferente, que senão você não vende nada e perde receita. Legal? Bacana? Então, vamos lá. Está aqui a firma individual novamente. Está aqui a quantidade 1. E aí a gente tem a receita total 1. Você está assumindo o preço de mercado. E se a sua quantidade aumentar para Q2, está aqui uma receita maior ainda, porque você aumentou a quantidade. E está aqui a quantidade Q3, uma receita maior ainda. Então, quanto mais você produz, maior é a sua receita. Essa é a ideia. Porque o preço sempre é o mesmo. Então, sempre o que vai aumentar a receita são só o seu aumento de quantidade. Tudo que você colocar no mercado vai ser vendido porque sua demanda é perfeitamente elástica. O mercado é gigantesco, a demanda do mercado, perto da sua produção. Então, tudo que você colocar no mercado vai ser vendido ao preço de mercado. Essa é a ideia. Então, o preço é constante. Essa barrinha em cima do P para dizer é constante, porque é dado. Então, as firmas e indivíduos aceitam esse preço de mercado, ele é constante, é dado pelo equilíbrio lá de mercado. Ok? Tá aí, então, a receita total vai ser o preço constante vezes a quantidade. Bacana. A receita média, agora a gente vai falar sobre outras questões. A receita total é dada por preço vezes quantidade, sendo o preço fixo. A receita média, o que ela é? Nada mais é que a receita total dividido pela quantidade. Como a receita total é preço vezes quantidade, então a gente tem, simplifica aqui a quantidade. Temos que ela é igual ao preço. Então, a receita média é o próprio preço de mercado. Então, quanto que eu ganho por cada produto que eu boto no mercado? Em média, o preço do produto. É o preço do produto, porque toda a quantidade vai aumentar sempre com o mesmo preço. Então, cada unidade a mais, o preço vai ser o mesmo. Então, o preço médio, a receita média por produto, vai ser o preço do produto que é colocado no mercado. Então, temos aqui o preço, que é igual à demanda elástica, igual à receita média. E a receita marginal, lembram? A derivada da receita total em relação à quantidade. A derivada de P vezes Q em relação a Q. Derivada de Q em relação a ele mesmo é 1. Então sobra só o preço. Temos que a receita marginal também é o preço. Cada unidade a mais, novamente, vai aumentar a minha receita exatamente no valor do preço. Claro, né? Então, pessoal, a receita marginal também é igual ao preço, é constante igual ao preço, é tudo igual aqui. Então essa é a mágica da concorrência perfeita. Temos que preço, demanda, receita média, receita marginal são idênticos, são iguais. Ok, tá aqui, ó, essa igualdade aqui. A demanda é perfeitamente inelástica, perfeitamente elástica, exatamente igual ao preço de mercado, e a receita média é igual ao preço, em média, o que eu ganho com cada unidade vendida é o preço que pagam por ela, e a receita marginal, que eu ganho de receita, que acrescenta de receita para cada unidade a mais que eu coloco, é o preço da unidade também. Então, tudo, no caso de concorrência perfeita, é exatamente igual ao preço do produto. Ele é que manda.
Tudo isso pelas condições de concorrência perfeita. Legal? Bom, receita marginal, custo marginal e maximização de lucros. Agora a gente vai integrar outras variáveis aqui para entender esse processo. Bora lá. A demanda da empresa no ambiente competitivo, a demanda da empresa no ambiente competitivo, o produtor individual vende todas as suas unidades de mercado, do produto pelo preço de equilíbrio de mercado, independente do seu nível de produção. Por quê? Porque a produção dele é muito pequena frente à produção como um todo do mercado. Se o produtor cobrar um preço mais elevado, suas vendas cairão para zero. Foi o que a gente viu. Como o produto é homogêneo, todo mundo tem acesso à informação, se ele botar um preço mais caro, ninguém vai comprar dele. E por outro lado, se ele cobrar um preço mais baixo, ele não conseguiria aumentar suas vendas e perderá a receita. Um preço mais baixo não faz sentido, pessoal, porque ele vai conseguir vender tudo que produz, dado o tamanho do mercado. Então, é melhor aceitar o preço de mercado do que botar um preço mais baixo, não tem sentido. O único efeito seria perda de receita. Está aqui a igualdade, então, preço, demanda, receita marginal e receita média. Legal, bacana. Agora vamos ver a maximização do lucro na empresa competitiva. Aqui é um ponto fundamental, nós vamos maximizar o lucro. Maximizar o lucro, você já sabe, né? A função lucro, que é receita total menos custo total. O que a gente vai fazer? Vai derivar igual a zero, são as condições de primeira ordem. Até aí tudo bem, a gente já viu isso, mas vai ter um porém aqui. Então derivamos o lucro em relação a Q, vai ser a derivada da receita total em relação a Q menos a derivada do custo total em relação a Q igual a zero. A derivada da receita total em relação a Q é a receita marginal, e a derivada do custo total em relação a Q é o custo marginal. Então, no final das contas, vai ser receita marginal menos custo marginal igual a zero. E a gente já sabe que, então, a igualdade é o ponto de ótimo, né? Receita marginal igual ao custo marginal, então, é o ponto em que o lucro é máximo. Então, definir a quantidade nesse ponto, eu estou definindo a minha quantidade que vai trazer o máximo de lucro para mim. Ok, mas tem um detalhe. Como? Receita marginal em concorrência perfeita é quem? A gente acabou de ver. Tanto receita média quanto receita marginal é igual ao preço. Então, receita marginal, pessoal, é igual ao preço. Então, podemos substituir isso aqui na equação anterior. Temos, então, que preço é igual àquela igualdade lá de cima, né? Preço é igual a receita marginal, que é igual ao custo marginal. Por fim, extremamente importante, significa dizer, então, que em concorrência perfeita, o preço do produto é igual ao custo marginal no ponto de lucro ótimo. Então, pessoal, se eu quero maximizar o lucro em concorrência perfeita, eu vou lá, faço a primeira derivada, pego a função lucro, né, receita total mais custo total, faço a derivada igual a zero, vou chegar num ponto em que receita marginal é igual ao custo marginal, mas lembrando, por conta da receita marginal ser exatamente igual ao preço, que é fixo, temos que, então, o preço é igual ao custo marginal. Então, se eu quero achar o lucro ótimo da empresa competitiva, tudo que eu preciso é o preço da empresa e o custo marginal dela para encontrar qual é a quantidade que vai satisfazer essa condição de preço igual ao custo marginal. E aí eu chego no ponto ótimo, onde a firma maximiza o lucro. Vamos ver o gráfico para ficar mais interessante. Então, está aqui a condição de lucro máximo da empresa competitiva. Está aqui o gráfico da firma individual. Vamos levar esse resultado aqui para cima e vamos colocar, está faltando quem aí? O custo marginal. Está aqui então o custo marginal, vocês lembram dele? Esse é o gráfico do custo marginal. Ele começa, desce, depois ele sobe rapidamente. Legal, o custo marginal está aqui. E aí eu pergunto para vocês, que ponto o preço é igual ao custo marginal? Bom, o ponto em que o preço é igual ao custo marginal, claro, é o ponto em que o preço cruza ali o custo marginal, em que a demanda da firma, a receita marginal também, se quiserem, cruza com o custo marginal. A questão é que nesse gráfico isso vai acontecer em dois pontos, né? O ponto A, como vocês podem ver, e o ponto B. Tanto o ponto A quanto o ponto B tem o cruzamento do custo marginal com o preço. E agora, qual que me dá o lucro máximo? O cara pode dizer, bom,
pela essa condição que se foi colocada, os dois estão me dando lucro máximo, porque os dois estão preço igual ao custo marginal. Mas vamos analisar, fazer a análise do gráfico primeiro, e depois vamos ver se isso é verdade. Bom, vamos supor essa quantidade Q0. O Q0, será que é o lucro máximo? Como a gente viu, pela condição preço igual ao custo marginal, deveria ser. Afinal de contas, é a condição que a gente chegou com o cálculo ali, né? Bom, vamos analisar um pouquinho antes Q1, tá vendo? Nesse ponto Q1, pessoal, como vocês podem ver, olha aqui onde está o custo marginal, e olha aqui onde está o preço. Tem um hiato aqui, né? Tem uma diferença aqui. Então, o preço, dá para ver que o custo marginal está mais alto que o preço, né? Tranquilamente. Olha só. Então, o preço menor que o custo marginal está mais baixo. E aí? Aí não vale a pena, né? Ou seja, o custo marginal é o custo por a mais, uma unidade a mais que eu estou produzindo, está me dando tanto de custos. Só que o preço pago por ela é menor. Então, obviamente que eu estou tendo perda aí, né? Estou tendo prejuízo. Então, pessoal, não vale a pena ficar parado aqui. Vale a pena o que? Desistir? Não. Porque vocês podem ver que Q1 para Q0, cada vez que eu produzo mais, os custos marginais vão diminuindo. Então, cada vez é menos custoso produzir mais. Então, vale a pena sair de Q1 e ir para Q0. Ok? Está ali a flechinha que eu botei ali, ó. Q1 para Q0, vocês podem ver que aquela região ali rachurada vai diminuindo até o ponto A. E aí, eu paro no ponto A, será? Será que cheguei no lucro máximo? Vamos ver. Na verdade, pessoal, ali eu vou ter que o preço é igual ao custo marginal, ou seja, eu vou ter... o preço vai estar pagando exatamente os custos de produção daquela unidade, daquelas unidades. Então, o custo de produção é tal que o preço é igual a ele. Então, eu não estou dando nada de lucro. Essa é a ideia. Só estou pagando por aquilo que produzi. Então, bom, a ideia, como vocês podem ver a flechinha lá embaixo, é que você deve continuar a produção. Por quê? Porque aqui nesse ponto Q2, pessoal, vocês podem ver que a diferença entre o preço e o custo marginal é grande. E agora o preço está acima do custo marginal. Então toda essa região aqui, ó, o preço, pessoal, está acima do custo marginal. Ó. E aí sim eu estou ganhando, porque os custos de produzir são menores do que o preço que pagam por esse produto. Então eu estou tendo um ganho de receita, né? Estou tendo aí sim um ganho. E se eu produzir do ponto A, do Q0 para Q2, esse ganho vai se alargando cada vez mais. Vale a pena produzir, esse é um saldo positivo, esse é o meu lucro. E por que eu não paro aqui? Parece que aqui em Q2 eu tenho a maior diferença, né? Tenho mais lucro. Bom, eu acho que eu não paro não. E eu continuo, inclusive. Mas até onde? Vamos supor aqui Q4 e produzir até lá. Só que Q4 dá para ver que eu passei do ponto B, isso foi de propósito. Porque no ponto Q4, vamos supor, ela volta ao que acontecia lá no início, ou seja, o custo marginal está aqui em cima, vocês podem ver, batendo aqui. E o preço e a receita marginal está batendo aqui. O preço está aqui, ó. Então, essa diferença novamente volta a ser negativa para a empresa. Porque o custo marginal está acima do preço. Não vale a pena. Então, vale a pena é reduzir a produção agora. Até onde? Porque, na verdade, dado o preço que é menor que o custo marginal, eu estou vendo que quanto mais eu produzir, maior essa amplitude. Eu não quero isso, né? Eu quero reduzir. Então, se eu reduzir de Q4 até esse Q estrela, ótimo. Bom, aí eu chego no ponto B, que realmente ocorre novamente, preço igual ao custo marginal. E o cara vai dizer, pô, mas aí eu novamente não ganho nada, o preço é para pagar os custos de produção. Sim, é verdade. Então, mas também diz que ali é o lucro máximo. Como explicar isso? Olha, pessoal, a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. E aí,
como vocês podem ver, o ponto A tem uma indicação de que talvez não seja bom. Por quê? Porque eu não paro nele, ele não é um ponto estável. Você pode olhar ali embaixo, que o Q0 tem uma flechinha apontando a direção que é melhor eu ir. É melhor eu ir para o ponto Q2, do ponto Q2 para o Q estrela, porque ali eu tenho estímulo a produzir. Se eu produzir naquela direção, eu vou ter uma amplitude de ganhos em relação à diferença do preço para o custo marginal positiva, até o ponto B. Se eu passar do ponto B, aí volta a ser negativo, então não vale a pena. Vale a pena eu ficar em Q estrela. O ponto B, então, é um ponto estável, onde se eu produzir além dele, eu tenho um saldo negativo em termos de lucro. E se eu produzir aquém dele, eu ganharia mais produzindo até ele, porque todo aquele saldo positivo, aquela barriga embaixo, eu acumulei, tá? E é lucro aquilo ali, que é a diferença entre o preço e o custo marginal, ou se preferirem, receita marginal do custo marginal. Mas estamos falando de preço, que é igual a receita marginal, não tem problema. Então eu vou acumulando, digamos assim, os ganhos com lucro até o ponto B. E é estável. Eu ficando ali é o máximo que eu consegui acumular. Então isso já me indica que o ponto B é um ponto de máximo. Mas minha indicação dedutiva não é suficiente. Eu digo assim, dá para a gente provar através da matemática se ele é um máximo ou não. Ele pode ser outra coisa, né? Em matemática, no caso, ele pode ser um mínimo, pode ser um ponto de Sela, pode ser outra coisa que não máximo. Mas vamos lá então. Para provar, a gente precisa da segunda derivada. Lembram disso? Para a gente provar se é o máximo ou o mínimo. Quando a gente faz as condições de primeira ordem, a gente só obtém o máximo ou o mínimo. A gente não sabe, na verdade, se ele é o máximo ou o mínimo. A gente precisa provar isso. Então, as condições de segunda ordem, vamos lá. Vamos deixar os pontos aí e vamos pegar as condições de segunda ordem. Receita total menos custo total. E vamos derivar. A primeira derivada a gente já fez, igual a zero. E vamos agora em cima dela, e aí sim, fazer a segunda derivada. Então, deriva mais uma vez em relação a Q. Lembrando que a derivada de receita total em relação a Q é a receita marginal e de custo total em relação a Q é o custo marginal. Então, essa segunda derivada da função lucro em relação a Q nada mais é que a primeira derivada da receita marginal em relação a Q menos a derivada do custo marginal em relação a Q. E para que seja um máximo, se vocês lembram lá da aula de cálculo, esse resultado precisa ser negativo, tem que ser menor que zero. Essa é a condição de máximo. Se ele é o mínimo, é o contrário. Esse resultado precisaria ser positivo, tá? Mas como ele precisa ser o máximo, a gente está buscando a maximização do lucro, então esse resultado negativo, menor que zero, como vocês estão vendo ali, tá? Aí vocês podem revisar lá a aula de cálculo de vocês. Okay. Inclusive a gente vai fazer os cursos de extensão aí, que vai ter um pouco mais de cálculo. Mais adiante eu vou falar para vocês, eu até recomendo vocês fazerem, né? Curso de extensão dos professores de economia. Bom, mas vamos lá, continuando aqui. Então, sabendo desse resultado, eu posso reorganizar essas equações da seguinte forma: passa no derivado do custo marginal em relação aqui ao outro lado, para o outro lado, já que ele é negativo, né? Então fica que a derivada da receita marginal em relação a Q é menor que a derivada do custo marginal em relação a Q, dada aquela desigualdade que a gente já tinha ali. Bom, quem é a derivada da receita marginal em relação a Q? A receita marginal, pessoal, é o preço. E o preço é uma constante. A gente já viu que o preço não se altera, ele ali é uma constante em concorrência perfeita. Então, a derivada de uma constante, de qualquer constante, é sempre zero. Então, temos esse resultado aqui. Como a receita marginal é igual a preço, que é constante, tem a barrinha ali, a derivada dele vai ser zero. A derivada da receita marginal vai ser zero, porque é uma constante. Logo, pessoal, o resultado que a gente chega é esse. Que a derivada do custo marginal em relação a Q é maior que zero. E aí, isso aí é que vai nos indicar qual ponto é o ponto de máximo. Vou botar isso aqui lá para cima, porque veja bem, o que é o custo marginal? Ele está dizendo para nós, o custo marginal é esse gráfico, essa linha, né, em verde que está no gráfico aí. E ele diz assim para nós, olha, o ponto de custo máximo tem duas condições. Primeira condição, que é a condição de primeira ordem, que o preço é igual ao custo marginal, isso acontece em A e em B. Mas a segunda ordem, que é fundamental, ele diz,
a derivada do custo marginal em relação a Q é maior que zero. Ou seja, a declividade do custo marginal tem que ser positiva. Então, além de tudo, que o preço é igual ao custo marginal, a declividade, onde isso está acontecendo, deve ser positiva. E aí, pessoal, ficou tranquilo. Agora a gente matou todos. Tem que ser o ponto B. Aonde que está positivamente inclinado o custo marginal? Aqui, ó, no ponto A, ele está negativamente inclinado, que nem a demanda, lembra? Negativamente inclinado, logo, não é um ponto de máximo, ponto A. Provavelmente um ponto de mínimo lucro. É um ponto de mínimo até. Então, aí, lucro mínimo. Agora, onde ela está positivamente inclinada, o custo marginal é exatamente no ponto B. Logo, o ponto B, agora sim provamos, é um ponto de lucro máximo. É o máximo de lucro que a empresa consegue retirar dessa atividade. Então, pessoal, aí está a quantidade ótima que maximiza o lucro da empresa em concorrência perfeita. Quando? Quando o preço é igual ao custo marginal. E na região ascendente do custo marginal, ou seja, onde ele é positivamente inclinado. Bacana? O que mais a gente vai trabalhar é a ideia de preço igual ao custo marginal. A gente já sabe que é nesse ponto, então, em que vai ocorrer a otimização do lucro. Não precisamos, se tiver outro ponto lá de encontro anterior a esse, a gente não precisa trabalhar com ele. Já sabe que ele não é o ponto máximo, ok? Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Bacana? Mais ou menos bacana? Vamos lá, então. Pessoal, a escolha do nível de produção no curto prazo. De que forma a análise da produção e dos custos combinada na análise da demanda nos permite determinar os níveis de produção e rentabilidade. Maximização do lucro por uma empresa competitiva ocorre, olha bem, quando o custo marginal é igual à receita marginal para igual ao preço. Ou, se preferir, simplificar ainda mais, quando o preço é igual ao custo marginal. Ok? Tá aí. Então vamos ver um exemplo numérico. Pessoal, aqui já está até resolvido, mas se você olhasse assim esse quadro, sem ser resolvido, digamos assim, eu tenho que refazer esse quadro aqui mais. Você tem a quantidade que está de forma unitária, 1, 2, 3, 4, 5, até 12. Né? O preço, que é igual à receita marginal, você pode calcular para ver isso. O preço é 4. E ele é em qualquer nível de produção, ele é fixo. Lembram disso, é concorrência perfeita. A receita total, o que é? Preço vezes quantidade. Então, você pega ali 1 vezes 4, dá 4, 2 vezes 4, dá 8, 3 vezes 4, dá 12. A receita total vai crescer conforme cresce a quantidade. Sempre na multiplicação do preço, que é fixo. Lembram disso? A gente acabou vendo isso. Aí tá, mas aí você vai ter de 4 até 48, assim, a receita total. E aí o cara pode cair, se não tivesse marcado aqui, claro que já está marcado, mas ele já pode. Mas então qual é a melhor, onde eu devo parar com essa receita? 48, vou ter o máximo de receita possível. Não necessariamente. Agora, como entra custos na jogada, a gente pode ver que talvez o máximo de receita possível não seja o máximo de lucro possível. Né? Bom, então vamos ver os custos. Podem ver como os custos crescem ali. 9.4, 9.2 para cada unidade mais, 10.6. Aí fazendo essa diferença entre uma e outra, a gente vai ter o custo marginal lá do lado. Pule um lucro, olha lá, 4,4, 0,5, 0,7, 0,9, vai crescendo 1,1, 1,62, 2,8, 4, 6, 9, 11. Vai crescendo exponencialmente depois os custos, ele dá uma caída de 4,4 para baixo, depois vai subindo. Esse é o custo marginal, o custo por unidade a mais. E por fim, o custo médio. Custo médio é... Não, custo médio não. É custo CMD. O custo médio a gente não vai usar aqui, né? Pelo menos por enquanto ainda não. Então, deixamos ele de lado. Vamos voltar aqui no lucro. Podem ver que no início o lucro é negativo, como a gente viu, né? No gráfico, tinha uma parte que você começa com custo elevado e ainda não obtém, mesmo com receita, não consegue obter o lucro, é negativo. Depois ele passa a ser positivo. É claro que se você olhar no gráfico, você vai dizer, não, mas o lucro máximo é 13, não precisa nem fazer conta. Só que o gráfico interessante é que, a tabela interessante é que ele tem 2,13. E aí, eu escolho o 8 ou escolho o 9? A quantidade. O 8 dá 13 em lucro, o 9 dá 13 em lucro.
Então, eu escolho qualquer um é o lucro máximo. Mas como a gente definiu, só um é lucro máximo, tá? Como a gente definiu? Como eu sei que esse é o lucro máximo? Bom, a gente definiu que o lucro máximo, pessoal, em concorrência perfeita, ele ocorre quando o preço é igual ao custo marginal. Aí está ocorrendo o lucro máximo. Como é que eu sei que está ocorrendo em um deles, e esse que já está pintado aqui? É porque é só olhar para o custo marginal aqui, ó, eu vou até marcar para vocês, está aqui, custo marginal igual a 4. E o preço? O preço mais tranquilo ainda, o preço não muda, né, em todos os níveis. Ele é igual a 4. Então, quando o preço é igual a custo marginal, temos então que aí é o lucro máximo. No outro caso, se você for ver, 2,8 não é, então, o que dá a condição de lucro máximo, mesmo que o valor seja o mesmo. Então, aí, isso é até uma questão, né, de aquelas questões de pega-ratão na prova, o cara colocar isso. Não, mas os dois ali tá 13. Não, mas qual é a condição que teoricamente, me coloca a condição de lucro máximo? Quando o preço é igual ao custo marginal, isso só acontece na linha em que a quantidade é 9. Então, a quantidade ótima é a quantidade 9. Legal? Bacana? E aqui, então, tá o gráfico dessa... Tá meio ruim esse gráfico, mas é o gráfico dessa tabela aí. Então, quando o preço, a receita marginal é igual a 9, tá ali o equilíbrio zero, né? A quantidade 9 é que maximiza o lucro. O custo marginal cruza exatamente ali. Pode ver que ele cruza atrás também, mas como a gente já viu, é onde ele é ascendente é que temos o lucro máximo. O custo médio está ali também, nós não vamos trabalhar nessa aula de hoje ele, mas ele vai ser importante também para nós em outras definições. E basicamente é isso, pessoal. Tem um filmezinho aí que eu vou passar para vocês que é sobre... Aí, interessante porque aconteceu no Rio Grande do Sul isso de proibirem a pesca de ostra, né? Se não me engano, é o camarão, pesca de camarão. E era uma decisão que foi tomada localmente, né? Uma lei feita localmente. E na verdade, como as águas, né? A região que pertence ao Brasil são águas consideradas da União. Então, essa região só pode ter leis editadas, né, em âmbito nacional, não pode ser local, assim, não posso ir lá e proibir, vou proibir aqui na margem do Rio Grande do Sul a pesca de camarão, não, porque isso é uma definição, pelo menos aqui no Brasil, que deve ser tomada pela União. Então, pessoal, isso aqui que é a questão da pesca também é algo interessante, porque por que você faz uma lei que vai proibir, por exemplo, a pesca do camarão? Porque provavelmente você está tomando, suponha, né, que você está tomando isso porque a quantidade de camarão está muito baixa a ponto de se extinguir nessa região, ou a pesca está sendo predatória e está cada vez menor. É possível ter o comércio, né? É possível ter o comércio, no caso do peixe, que a gente vai ver, e mesmo assim garantir que não vá se extinguir a pesca ao longo do tempo. E como é que você faz isso? Utilizando, inclusive, a concorrência, que é a questão concorrencial, delimitando, né, essa pesca conforme a quantidade de pescadores lá. Pode existir uma concorrência, mas não pode ser uma concorrência totalmente livre. Você tem que delimitar a quantidade de pescadores numa região e uma quantidade que pode ser pescada. E aí, dado isso, você acaba, de certa forma, fazer com que haja o comércio daquele pescado, mas ao mesmo tempo protege ele de uma possível extinção, digamos assim. Ok, então o vídeo é sobre isso e a aula por hoje, além do vídeo, era isso. Até a próxima aula, então, pessoal. Tá? E tá aqui, ó, economia ambiental, como o livre mercado está salvando os oceanos. Né? Em vez de você restringir totalmente, que é quase impossível você restringir totalmente, né? A pesca, assim, vai existir talvez um mercado negro, que as pessoas fora da lei, mas é possível, talvez, ajustar isso, né? Você colocar uma espécie de regulação nesse mercado que leve a uma competição nesse mercado, desde que respeite certas regras para a manutenção, digamos assim, da biodiversidade. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aí. Bacana?
Então, The very last trip of open access fishing was probably some of the worst weather across the Gulf that we'd ever seen during a halibut opening for years. We loaded the boat, we had fish on deck, and we took too much fish. And the boat wasn't really that as stable as I liked it. The boat didn't sink, everybody was fine, but I was biting my nails. We ended up calling halibut fishing openings derbies. They were intense, they were ugly. Your priority was just to catch fish. You pushed the limit of safety as much as you could. Just about everybody I know had a situation where they pushed it further than was comfortable. Over the years, fishermen have harvested vast quantities of fish as if the supply were unlimited. Today, fish stocks have plummeted. The collapse of fisheries worldwide is a real possibility. The effects would be devastating. 2 billion people rely on fish as their main source of protein. The entire marine ecosystem would be put at risk. Fisheries are a common pool. Without any control or ownership aspect, the only way to own a fish in this case is that you have to harvest it, take it, and put it on the deck because that's your only ownership as opposed to, say, a farmer who owns his land. Fishermen have an incentive to get as much as they can as fast as they can. So in order to increase their ability to catch fish, they'll invest in new gear, bigger boats, bigger engines, all sorts of things so that they can catch more every single year. Consider the conservation aspects of that. Even though I might be one who would like to leave some of those fish in the sea and let them grow and reproduce next year and the years to follow to make it sustainable, I cannot do that and be comfortable because I know that those fish left will most likely be caught by somebody else. So they had to figure out how they could not overfish the resource. In recent years, there's been an approach that has emerged. They're called catch shares, individual transferable quotas, or individual fishing quotas. They're a share of that sustainable amount that scientists determine every year to catch. They're just like a slice of the pie, if you will. This fisherman gets X percent, this gets Y percent, this gets Z percent, and so on. Everybody has a fixed amount of fish they can catch over a whole season. Each fisherman knows exactly before the season starts how much fish he or she can catch. What happens to them now? There's not that competitive aspect there was under the old regime where fishermen were trying to catch fish before others, the so-called race for fish. You can live a civilized, sane life as a fisherman, which we couldn't do under open access. It was crazy. Now he could say, I'm not going fishing. It's just too dangerous, and that, as opposed to the old compressed season format where it was in 24 hours, that's all you had to fish for the season. Even if it was a perfect storm, you had to fish. When you've been in a nightmare situation and you realize you've gotten yourself into open access fishing and you don't have to do that anymore, that is the most important thing. Fishermen can now choose the best times to catch halibut. They didn't catch these large, massive quantities of fish all in one setting. They could take their time. They could take and better care for the catch. With IFQs, suddenly we had a whole different set of priorities. Getting the highest quality. You didn't want to just cram every fish you could into your boat. You wanted to take care of every fish with kid gloves and have it get top dollar at the dock. Now they're getting revenues, higher revenues on the basis of the quality of fish that they catch. The price of black cod doubled immediately on the passage of IFQs. It was a seller's market now. It wasn't a buyer's market. We had all the market leverage. It was our fish. The buyers had to bid for it. They couldn't just lowball us like they had before. Fishermen make more money, period. If you consider a stock of fish in the sea as a savings account, in that we would like to take that savings account's interest every year in that. And really, let's protect the principal, the stock of fish. Make sure that what we take is purely interest and we don't deplete
the principle that we have in the stock. The catch limit should equal your interest, and if you just catch that much every year, then you'll be able to have a healthy, sustainable, productive fishery long into the future. No longer are these boom and bust cycles of catch. We're seeing evidence that the catch stabilizes over time under ITQs. The incentives of the fishermen to conserve the resource, to avoid bycatch, to maintain habitat, not to overfish, are all built in to the IFQ system. If you want to do it, it's your future. One great example is the Gulf of Mexico red snapper fishery. It's been under a catch share for the past 3 years, and just last year they were actually able to raise the catch limit because the biomass has increased substantially. And as a consequence, you see catch share, the value of these catch shares going up over time. The trading aspect is an interesting component of these catch shares. Now I have a valuable asset, this quota share that can be sold, or if I can't fish this season, I could lease it out and still get income from it. A growing number of fisheries around the world, say 5 to 10% of the world catch, now are coming under these so-called catch shares or individual transferable quotas. There are actually 275 catch share programs worldwide. There's about 24 catch share programs in the United States alone. About 50% of the value of our U.S. fisheries will be under catch share starting on January 1st, 2011. There are many things impacting fish stocks today. Catch shares aren't going to solve every single problem in the ocean or every single problem with fisheries. However, they are the best method we've found so far to make sure that fisheries are sustainable and that fishermen can have productive and profitable jobs. A key player in the expansion of catch shares is PERC, the Property and Environment Research Center based in Bozeman, Montana. Good afternoon, PERC. This is Genevieve. PERC's research director, Don Leal, has spent 20 years looking for solutions to the decline in ocean fish stocks and shrinking incomes for fishermen. He found that property rights, ownership in the fishery, can be an answer. Catch shares are just one application of free market environmentalism. Property rights are a powerful incentive that encourage better stewardship for our natural resources, and they can be applied in other situations where regulations have failed. We do research on fisheries, we do research on water, we do research on land. We take that research from bookshelves to people who can actually put it to work, policymakers, journalists, and we work with practitioners, landowners, water owners, environmentalists, who are looking for ways to improve the environment using property rights and markets.